Na nossa série aqui de entrevistas para o Museu da Computação, eu estou com o Dota, que trabalha aqui com a gente no ICMC. Dota, você pode se apresentar para o nosso público? Meu nome é Luiz Carlos Dota, trabalho na assistência técnica administrativa desde 2013 até presente data, né? E antes desse período, de 97 a 2013, eu já trabalhava aqui no ICMC também, só que na seção técnica de informática. Quando é que você conheceu esse monstrengo aqui? O que é isso? Como é que foi o primeiro contato? Então, essa daqui é uma impressora de linha. Eu comecei a trabalhar com esse equipamento em 1982, tinha 14 anos, quando fui contratado aqui na Escola de Engenharia. Trabalhava lá no Centro de Processamento de Dados. E essa impressora, uma 1403, ela fazia parte de um equipamento IBM mainframe, que era, na época era da série 370, já modelo 145. Né? Então, além da impressora, fazia parte todo o conjunto, a unidade de leitora e perfuradora, tinha a unidade de fita magnética, a unidade de disco magnético, compunha todo esse equipamento. Então era todo um bloco de equipamentos, então até essa própria impressora não está completa aqui, né? Não, ela não está. Além desse módulo, que é o módulo só de saída, tinha um outro módulo que era do tamanho desse gabinete aqui também, que ficava ao lado dela, que era a unidade de controle, tá, da impressora. Assim como tinha uma unidade desse tamanho também, que era da parte do gerador de energia para alimentar todo o computador. As unidades de fita magnéticas também tinham uma controladora do lado. Então, esses equipamentos ocupavam um espaço enorme. Uma sala mesmo, né? Eu diria que aqui dessa parte do museu, 2/3 deles era só para acomodar esse computador, 370, 145. E nós tínhamos na época também o famoso 1130, né? Que antecedeu a série 370, que foi o primeiro computador praticamente instalado aqui no campus. E vocês tinham que fazer toda a gerência desses sistemas, então? Sim, era toda a operação dele, né, desses equipamentos, porque nós atendíamos, além dos cursos da Escola de Engenharia, atendia também aqui o ICMC na época, né, que era o ICMSC, né, e outras unidades do campus. Na época, a física ainda estava junto com a química. Então atendia outras unidades. Atendia as outras unidades, mas o forte ali, principalmente nesse equipamento, o 370, o qual essa impressora fazia parte, era a renda industrial, que a Escola de Engenharia tinha na época. Então, na época, tínhamos convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos. A gente fazia emissão de PTU, carnê de PTU, dívida ativa, ISS. Tínhamos o contrato com o SAI, fazer emissão mensal da conta de água da cidade toda. Tinha também contrato com a Santa Casa, tinha com a Nestlé na época, que tinha aqui em São Carlos, e também com o DR, Regional de Campinas, que abrangia praticamente todo o interior paulista. E o DR, eles faziam a emissão de listagem de inventário de bens que eles tinham, né? Então era uma coisa enorme. Então esse equipamento, para atender toda essa demanda, para dar um exemplo, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, trabalhava 24 horas por dia essa impressora aqui. E quando, precisava fazer uma troca, né? Você falou que eram vários componentes. Então, se trocava um componente, tinha que trocar a sala inteira? Como que era isso, né? Qual que era a dependência desses módulos? Sei. Então, inicialmente, a gente tinha a CPU, que era a série 370 e tinha o modelo 145. Então, ela tinha uma capacidade de memória. E aí tinha esses periféricos que compunham ela, né? Quando trocava somente o módulo da CPU. Os periféricos continuavam mesmo, eles tinham compatibilidade de um modelo com o outro. Então, inicialmente, a gente tinha o 370 e 145, aí passou para o modelo 148, depois passou para o 43, 41, aí já tinha terminado a série, né, dos 370, aí passou para uma nova fase, ali, o 43, 41. Já eram CPUs mais compactas e mais velozes também, com muito mais capacidade de memória. A sala, né? Você trabalhava lá o tempo todo, a sala era muito quente, tinha ar-condicionado, e qual que era o nível de ruído, barulho, vamos dizer assim, que essa criança fazia?
Bom, é assim, a sala, ela era de piso elevado, então, como o cabeamento ele era muito extenso para interligar os periféricos com as controladoras e mais a CPU, então a bitola era bem grosso, os cabos, né? Então não dava para ficar no piso, na parte de cima dele. Então tinha o piso elevado e eles ficavam tudo por baixo. Então as conexões eram por baixo. E a ventilação da sala também, ela era por baixo do piso. Então tinha um sistema central de ar-condicionado para manter esses equipamentos, né, funcionando adequadamente. Senão dava problema, aquecia demais. Tá? Com relação a barulho, essas impressoras eram muito barulhentas. Tá? No caso dessa aqui, a 1403, a tampa dela é automática, né? Então eu trabalhava muito, boa parte do tempo dela com ela fechada. Só que quando você tinha que, dependendo da impressão, às vezes você tinha que ficar trocando de formulário o tempo todo, aí ela ficava aberta. Tá? Mas o barulho era intenso, bastante. Teve uma época que a gente tinha os discos lá, os 2314, eles não eram barulhentos. Só que quando passamos para o modelo de CPU do 4341, aí houve troca dos discos, já não era o 2314, tinha uma parte hidráulica dele. Passou para o eletroeletrônico, que é o modelo o 3370. A gente aqui não encontramos, mas tem aqui no museu, eu tenho certeza. Vamos falar. Ele era eletromecânico, esses discos. Aí tinha capacidade de 70 mega, era uma coisa absurda na época. Na época, né? 70 mega, galera. Ele disse em alto som aqui, 70 mega, uhul! E esses discos eram extremamente barulhentos. 3370, tinha o 3330 também. E aí o barulho era meio que ensurdecedor, não dava para ficar perto desses discos aí. Legal. E aí, como herança disso, desde a época, né, e devido a outras situações, eu tenho um zumbido. Tem um zumbido no... Nossa, gente. Era sério, então, o problema. Era sério. Era muito sério. Ficava o tempo todo naquilo, aí não tinha como. Você pode mostrar pra gente como é que é inserido o papel aí? Você pode... Então, aqui. Isso aqui é a cadeia de impressão. Então, tem todos os caracteres aqui, tá? Caracteres alfanuméricos e também caracteres especiais. E eles se repetem na cadeia. Então, na hora que liga a impressora, essa cadeia ela fica girando o tempo todo. E aí tem o cartucho de impressão. Ele é feito de pano, né, embebido com uma tinta, né, que é a tinta que vai marcar o papel. Esse rolo aqui de tinta, né, ele fica girando o tempo todo. Aí aqui vai a régua. Aí entre a cadeia, a parte da tinta de impressão, o formulário, e lá atrás tem os marteletes. São 132 marteletes. Então, quem trabalha, na verdade, são os marteletes, tá? Eles é que chocam o papel, a tinta, contra a cadeia de impressão. E aí é que faz grava a impressão no papel. É assim que ela funciona. Como que funcionava a bobina? A bobina, na hora que você ligava a impressora aqui, ó, através dessa alavanca, aí já começava a girar a cadeia. Aí a bobina começava a girar também. Vai de um lado para o outro. A hora que chega no final do curso do cartucho de impressão, esse metal toca uma alavanca aqui, aí ela passa a girar ao contrário. Aí ela roda ao contrário e começa a preencher ao contrário. Nota, então, como é que era a questão do funcionamento, né? Qual a capacidade dela de gerar as impressões? Ela tinha uma manutenção muito difícil, dava manutenção toda hora? Como que era operar ela na prática, né? Para atender a demanda? Tá. Bom, essa impressora aqui, essa 1403, a capacidade dela era de 1.400 linhas por minuto, tá? Tinha um modelo antecessor dela, que era o modelo 1, que nós tínhamos na época lá também, só que ele estava ligado no 1130. E ele
tinha quase que o formato igual a essa aqui, só que a lateral dele era tipo um pé de galinha, tá? E a tampa era manual. Essa aqui é de 1.400 linhas, que dava em torno de 23 páginas por minuto, tá? De impressão. Parece coisa lenta, mas não é não. Era bem rápido na época essa impressora aqui. Tanto é que, dependendo da impressão, quando ela saía lá atrás, tinha que ficar o operador o tempo todo lá, porque o formulário contínuo, a tendência lá era ele cair já dobrado certinho, né? Mas, conforme a velocidade da impressão dela, do tipo de impressão, não dava conta lá. Aí tinha que ficar alguém lá o tempo todo acomodando o formulário, tá? Em termos de quebra de equipamento, o que não era comum de ocorrer queima de martelete, tá? Então ela tinha os marteletes que se chocavam, né, contra o formulário, contra a fita de impressão e a cadeia de caracteres. Normalmente o problema, se ocorria ali, era no martelete que queimava. Ele tinha uma bobina, né, essa bobina normalmente ela queimava, aí tinha que fazer a troca disso. Como que a gente testava isso, né? Davam, por exemplo, um sync check aqui na impressora, um dos erros, tá? Aí a gente imprimia uma folha com 132 caracteres, com todos os caracteres, e aí numa das colunas ia dar a falha de impressão. Aquele era o martelete. Tá? Nós não fazíamos a troca. O que a gente tinha na época? Tinha um contrato com a IBM. Então, nesse contrato já abrangia a manutenção do equipamento. Então, nós abríamos um chamado na IBM e aí vinha um técnico para fazer a troca do equipamento. Assim como dos outros periféricos, da CPU, qualquer problema que tivesse, chamava o técnico da IBM. Ele tinha um tempo para o atendimento. Porque, normalmente ele vinha de Ribeirão ou então de Bauru. Porque olhando para ela, né, ela é uma máquina muito imponente, né, que passa uma sensação de robustez, tipo assim, era um equipamento que funcionava nas repetições sem dar muito problema. Isso de fato acontecia na prática, então? Na prática, sim, ele era bem robusto, trabalhava demais essa impressora aqui, então, pelo até o cansaço, né, às vezes, do uso dos marteletes, por isso que ocorria, às vezes, a queima dele. Aquela fita de arrasto que controla o salto do papel com o desgaste dela, normalmente ela rachava no meio, né, onde tem o picote, aí o papel disparava, ia embora. Então, tinha que estar alguém olhando o tempo todo. Tinha que estar de olho. Disparava, enchia dentro da impressora, então a hora que estava no fim do formulário, aí a gente dava graças a Deus, porque aí ela parava de qualquer jeito na máquina. Por causa do fim do formulário. Exatamente, por causa do formulário. Rasgava, ela se perdia. Caramba. Não tinha mais como controlar, né? Então, por isso que nessas impressões que a gente às vezes trabalhava em torno de 24 horas por dia, tinha que ter o operador lá o tempo todo olhando a impressão, por causa desses problemas. Outros problemas que ocorriam com ela, tem a fita aqui de impressão, que ela ficava sempre girando de um lado, chegava no final de curso, ela voltava, né? Só que nesse trabalho, com o tempo, ela ia deslocando para uma lateral. Vai deslocando. Aí chegava um momento que você tinha que parar, tirar ela, aí você esticava ela todinha. Aí vinha enrolando devagarzinho para posicionar o mesmo ponto novamente. Ele deixava alinhado. Aí voltava agora. Caramba. É legal que ele fala, né? Ele acho que vai lembrando de quando ele fazia isso inúmeras vezes durante a época que estava controlando esses equipamentos. Pô, legal, Data, muito bom. Para ter uma ideia dos HDs, né? Que tinham o IT1014, aqueles packs, uma vez por mês a gente reunia todo o grupo de operadores, normalmente era no sábado à tarde, desligava o equipamento e fazia a limpeza. Fazia a limpeza dos cabeçotes, utilizava ali álcool isopropílico, né? Para limpar os cabeçotes dos discos, aí a parte da bandeja onde acomodava os packs, né? Puxa, então tinha todo esse... As unidades de fita magnética também, como eu comentei, né? Ela flutuava, né? No coluna de vácuos, né? Então essas colunas a gente limpava sempre também. Toda vez que utilizava, fazia a limpeza do cabeçote e dessas colunas aí com álcool isopropílico. Aí eu usava graxa, tem situações que a gente usa graxa. A impressora ela é hidráulica, essa impressora aqui, às vezes tinha que completar de óleo, também óleo na lateral dela. No caso das unidades de leitura de cartões,
o princípio de leitura é igual a esse aqui, são escovas de leitura. Como pode ver aqui embaixo, né? Tem essas escovas. A leitura dos cartões é da mesma forma, né? A escova, você passava o cartão, a escova passava a furação do cartão, aí emitia um pulso magnético no cilindro aqui embaixo, e esse pulso aqui ia para a CPU. Tá? Era assim que era feita a leitura. E tudo bem, fazia barulho, muito ruído, mas dava para ouvir música junto ou música com ruído? Como é que é essa história da música? Então, no caso dessa impressora, né, se você procurar na literatura diz, né, que dava para você programar música. Tá? Isso aqui nós não tínhamos aqui, né? Quer dizer, você tem que ter um programa. Tinha que ter o programa os cartõezinhos. Os cartões, né? E processava, e a hora que saía, tinha a saída de impressão, né? Conforme a batida dos marteletes, né? Sim. Você fazia a sonorização, né? Mas o que nós tínhamos na época aqui, e também tem na literatura, eles citam o caso da Mona Lisa, né? De ter o rosto da Mona Lisa em tons de cinza, né? Certo. E nós tínhamos aqui no CPD um deck da imagem de Cristo, do rosto de Cristo. Era lindo, era lindo. Era muito... De vez em quando a gente fazia a edição, o pessoal pedia para fazer a impressão dele, né? E era uma impressão, acho que alguém me falou que antes da entrevista, que era uma impressão 3D, como que era? Simulava 3D, era que perfeito. Legal! Porque ele rebatia os caracteres numa mesma linha. Certo. Então ali, você tinha, uma linha, de repente no começo da linha só tinha um O. Aí, do meio da linha para frente, era o O com um X rebatido. Sim. E assim, e aí dava a impressão o formato do 3D. da impressão, como se fosse 3D. E a imagem de Cristo que a gente tinha, eu de repente não ter guardado uma listagem. Sim. Desse programa aí. Com o tempo, o deck acabou sumindo, a gente já não tinha guardado mais ele e, infelizmente, acabou se perdendo. Mas Nossa. era muito bonito. Imagino. E ela fazia esse tipo de impressão, de trabalho. Era bem bacana. É claro que o programador, né, que bolou tudo isso, também merece um crédito e tanto. Claro, e tanto. Bacana. Bom, pessoal, então eu agradeço demais ao Dota pelo tempo que ele disponibilizou para dar esse testemunho, né? Uma pessoa que realmente operou esse equipamento, né? Vocês veem ele falando, ele recorda, né, daquilo que ele viveu. Isso é muito impressionante para a gente aqui estar registrando esse momento. Então, Dota, eu te agradeço, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar registrando esse momento.